Olá, pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu vou estar orando para que sim. E nesse dia de hoje nós vamos estar falando sobre o que, gente? O caderno verde. Olha, minha blusa tá até combinando hoje com o caderno verde. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe do que nós estamos falando, então eu te convido a voltar aí nos meus vídeos e assistir o primeiro, que nós vamos estar falando sobre o ecossistema do caderno, só que o meu eu coloquei ecossistema de caderno das cores. E lá você vai saber por que eu coloquei isso e o que eu tô fazendo com essas cores, o que eu tô organizando, gente. Tem sido uma tarefa assim bem difícil, na verdade desafiadora, mas nós estamos aí correndo atrás para que tudo aconteça e que dê certo em nome de Jesus. Então, sem mais enrolações, nós temos aqui um caderno, nós temos um caderno verde. Gente, eu ainda não fiz decoração nenhuma nos meus cadernos, porque eu encomendei uns adesivos, mas ainda não chegou esses adesivos. Então, eles ainda estão sem decoração nenhuma. Já tô gravando e falando o que tem que fazer, que eu vou fazer. Porém, não tem decoração bonita. Quando eu tiver uma decoração e eu for gravar um outro vídeo com eles, aí eu vou falar pra vocês o que eu fiz de decoração, tá bom? Porque é necessário uma decoraçãozinha pra dar uma animada na gente, né? É necessário. Então, vamos lá, gente. O que na minha lista de prioridades, o que está no verde, né? No verde está meu caderno de estudos. Sim, gente, meu caderno de estudo. Como vocês sabem, eu sou enfermeira, né? Sou auxiliar técnica enfermeira. E tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de falar que eu tenho as 3 categorias, porque cada uma eu paguei um preço diferente para alcançar. Então eu valorizo as 3, né? Mas como enfermeira, eu ainda não trabalhei na área, né, como enfermeira. Foi bem difícil terminar a faculdade, terminei, para a glória de Deus. Mas eu estou cuidando da minha mãe, como vocês já têm visto nos vídeos anteriores que eu falo sobre o assunto, porque às vezes uma pessoa assiste um vídeo e não assiste o outro. A minha mãe está com 90 anos e alguns meses, está acamada. Ela não tem uma doença degenerativa, o CID dela, né? O diagnóstico dela é selenidade avançada, que é uma pessoa caduca, né? Na fase de caduquice. Então, ela precisa de alguém com cuidados 24 horas. E essas 24 horas, quem tá fazendo plantão é quem? Eu estou fazendo esses plantões, cuidando da minha mãe. E por isso eu não consigo trabalhar fora, né, gente? É muito puxado, é muita responsabilidade e nós precisamos manter uma qualidade de vida para os nossos pacientes, seja ele qual for. E se você sabe cuidar da sua mãe, se você pode cuidar da sua mãe, se você tem essa oportunidade, por que não cuidar, né? Por que não cuidar? Ela cuidou tanto de mim, ela fez tanto por mim, então agora vamos fazer por ela também. Ela usa sonda no nariz, sonda interal para alimentação, dieta, água, tudo pela sonda, porque ela perdeu os movimentos de estar deglutindo, ela estava se engasgando muito, estava muito difícil, ficou com anemia. E aí nós conseguimos, né, que o médico colocasse uma sonda, e então eu cuido dela com sonda. Então, eu fico dentro de casa com ela, a cada 3 horas é alimentação, a cada 4 horas é água, tem que virar ela na cama, então é bastante coisa para fazer, gente. Então, eu preciso ficar em casa cuidando dela. E aí surgiu o quê? O canal, né, para que eu, dentro de toda essa turbulência, ainda consiga realizar um sonho, que é o canal, que eu sempre sonhei em ter esse canal. Então, com tudo isso, eu preciso estudar. Mesmo com toda essa turbulência, eu preciso estudar. Porque em algum momento vai ter algum concurso, vai ter alguma prova de hospital, talvez.
Não sei, em algum momento Deus vai preparar uma vaga para mim. E aí eu preciso estar em dia os meus estudos. Então, um dia eu estudo uma coisa, Jeane, você estuda, como que você estuda? O que que você faz para estudar? Como que tá sendo a sua vida? Gente, até o presente momento que eu tô aqui com vocês, esse caderno eu já escrevi muitas coisas de português, porque eu estava fazendo um curso de português, porque desde que eu estudei, aliás, gente, muitas coisas eu aprendi na escola, no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio, eu fiz supletivo. Isso não é desculpa para você não fazer uma faculdade, tá bom? Porque mesmo com toda debilidade, eu trabalhava em casa de família, eu estudava à noite e eu terminei meus estudos em supletivo. Nossa, será que todo mundo vai saber o que é supletivo? Gente, se todo mundo não souber o que é supletivo, comenta aí embaixo, que eu não sei o que é supletivo, que aí num outro vídeo eu explico, tá bom? Então eu falei para os meus professores que eu sempre queria ser professora. Eu sempre tive essa vontade de ser professora. Mas o mundo acabou me direcionando para outro caminho e eu acabei entrando na área da saúde e eu me apaixonei pela área da saúde. A porta que eu entrei na área da saúde foi a porta da limpeza. Eu comecei num hospital na limpeza e glória a Deus por isso. Eu sou muito grata a Deus por isso. Trabalhei muitos anos na limpeza. Mas esse é assunto para outro vídeo que eu vou contar para vocês, tá bom? Então, gente, eu coloquei caderno de estudos nesse caderno verde, caderno de estudos. Estudei as coisas que eu precisava de português. Como que você estudou, Jeane? Eu peguei vários assuntos que caiu no concurso anterior, né? No concurso aqui da minha cidade, no concurso anterior. E eu fiz um curso sobre isso e eu escrevi nesse caderno. E aí tudo eu escrevi, ó. Eu escrevi nesse caderno as minhas dúvidas, o que tá de vermelho eram as coisas mais importantes, fiz bastante exercício. Ó, esse caderno, sem nem pensar no canal de fazer cadernos de estudo para o canal, ele já estava sendo um caderno para estudos, mas tem bastante folha aqui pela frente. E o que você vai fazer agora, Jeane, com esse restante de folha? Vou continuar estudando e vou mostrar para vocês como. Tenho aqui em minhas mãos esse tratado de enfermagem, Rômulo Passos, ó. Não é propaganda, é porque eu realmente tenho e amo. Eu gosto de papel, gente. Eu gosto de pegar as coisas na minha mão. Então, o que eu vou fazer? Ó, vocês estão vendo que as cores estão sempre ligadas na minha vida, ó. Aqui tem as cores. Então, quando eu estiver estudando esse livro verde aqui, né, eu vou estar anotando aqui no caderno. E para os outros, Jeane, eu vou ter uma cor de caderno para cada livro. Então, cada vez que eu estiver estudando esse livro e eu achar uma coisa muito interessante para falar aqui no canal para vocês, o caderno vai ser esse, ó. Eu vou colocar no caderno de estudo, no caderno verde, né? Esse daqui vai ser só um detalhe de seu caderno juntamente com o livro. Porém, o que acontece? Todos os assuntos que eu achar muito interessante e queira compartilhar com vocês, é sobre esse caderno que eu vou falar. Então, toda vez que eu falar do caderno verde, eu vou estar me referindo aos estudos, tá bom? Aos estudos em relação à enfermagem, em relação ao que eu estou estudando naquele momento, algo que eu queira passar para vocês, vai ser esse caderno aqui. Eu gosto bastante de estudar, gosto bastante mesmo, e vai ser um desafio para mim estudar ensinar aquilo que aprende, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende também. Isso é muito legal. Então, vai ser um dos meus propósitos nesse caderno verde, vai ser ensinar para vocês
algumas coisas, né, a nível de conhecimento mesmo, para vocês. Não vou ensinar tudo, lógico, porque aqui tem muitas páginas, muitas coisas muito legais, mas sempre tem aquela página, aquele assunto que se destaca. E o que se destacar para mim, o que eu entender bastante, o que eu achar interessante falar para vocês, que eu acho que vai servir para a vida de vocês, então eu vou passar e nós vamos estar com esse caderno aqui. Vai ser um caderno que eu vou estar fazendo vídeo direto? Não, gente, não vou estar fazendo vídeo direto com ele, não. Porque nós vamos ter outros cadernos também. Depois que acabar esses cadernos aqui, esses primeiros aqui que foi a proposta, vai ter outros cadernos também bem legais, com cores e tudo mais, vai ser bem legais. Mas eu achei muito interessante essas coisas das cores. Será que é porque eu sou daltônica que eu gosto assim desses negócios? Gente, eu não tenho muito discernimento com cores. Pra mim, elas se misturam muito. Às vezes eu falo que é uma cor e não é outra. Eu tenho um probleminha com cores. Deve ter sido por isso, né? Que eu tô tão ligada assim às cores. Eu tenho um probleminha com elas. Mas esse eu sei que é verde. E essa blusa também eu sei que ela é verde também. Pode não ser o mesmo verde, mas ela é verde. Mas tem cores que eu tenho muita dificuldade de discernir o que elas são. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Para que a gente possa estar conectados, juntinhos, aprendendo, ensinando. Se você também é da área da enfermagem, se você é um profissional, se tem algo que você queira falar para mim, me ensinar, que eu com certeza não sei, muitas coisas eu não sei, escreve para mim aí embaixo, dá uma sugestão, fale alguma coisa, né? Deixe seu comentário aí, clica, ó, pega o seu dedinho aí, ó, clica aí em gostei. Nem que seja para me ajudar, mulher. Isso não vai custar nada para você, mas para mim vai me custar, sabe o quê? É a monetização do canal. Eita, aí vai ser muito legal. Vai ser muito legal quando esse dia acontecer. Então, gente, fiquem com Deus. Continue comigo, ó, na conexão de amor. E um beijo para vocês.